Olá, meu nome é Igor Justo e eu sou pós-doutorando no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense e eu vou apresentar os resultados de um trabalho recém-publicado cujo título é Gauge Copies and the Fate of Background Independence in Young-Mills Theories, a Leading Order Analysis. Esse trabalho ele foi conduzido em colaboração com Otávio Junqueira, Douglas Montes, Antônio Pereira e Rodrigo Sobreiro. A ideia principal desse trabalho é investigar os efeitos da existência de um campo de calibre de fundo na restrição de Gribov. E um dos principais resultados que a gente obteve é a verificação de que a ação efetiva a um loop ela perde a invariância por configurações do campo de calibre. Então, como funciona? No método de campo de fundo, o campo de calibre ele é decomposto numa componente que é a configuração de fundo, mais uma flutuação em torno da configuração de fundo. O fundo, esse campo de fundo, ele vai ser considerado transverso. A transformação infinitesimal de calibre da flutuação é dada em termos da derivada covariante com relação ao campo total, ou seja, fundo mais flutuação, aplicando sobre o parâmetro local de transformação infinitesimal de calibre. A transformação infinitesimal de calibre do fundo, do campo de fundo, ela é trivial. A gente vai escolher o calibre particular de Landau-Dewitz, que é muito útil no método de campo de fundo, em que nós temos a imposição da derivada covariante com relação somente ao campo de fundo, depende somente do fundo, aplicada sobre a flutuação de calibre igual a zero. A equação das cópias de Gribov é dada por essa expressão, em que o operador de Faddeev-Popov ele é igual a menos a derivada covariante somente com relação ao fundo e a derivada covariante com relação ao campo total, fundo mais flutuação, aplicando sobre o parâmetro de transformação infinitesimal. Essa equação aqui ela é conhecida como equação de cópias, em que as configurações não triviais aqui desse parâmetro vão fornecer para a gente as cópias de Gribov. O método original de Gribov para obter um sistema livre de cópias infinitesimais é a restrição à primeira região, que é chamada de primeira região de Gribov, em que o operador de Faddeev-Popov ele é positivo definido. Essa restrição a nível funcional é dada pela imposição de uma função degrau que vai depender do que a gente chama de condição de não polo. É a condição em que o propagador de Ghost-anti-Ghost ela não possui polos para uma dada configuração do momento externo. Perdão. Essa restrição ela depende de características particulares da geometria dessa região de Gribov que ainda estão sendo investigadas. O propagador do Ghost-anti-Ghost a um loop possui esses diagramas que contribuem. Os dois primeiros aqui são nulos por conservação de energia e somente os três últimos é que vão efetivamente contribuir para o polo do propagador. E a gente escreve aqui de forma separada. O propagador do Ghost-anti-Ghost, ele depende de p², do momento externo ao quadrado, é uma função decrescente de p², de forma que o polo do propagador pode ser analisado em p² igual a zero. A nível funcional, essa restrição ela é dada pela inserção do parâmetro de Gribov, que nada mais é do que um multiplicador de Lagrange. E a condição que lhe obedece é uma condição, essa é a condição de não polo, ou a equação do gap, que vai impor a condição de não polo. A expressão explícita dessa equação do gap é dada por essa expressão, em que a única diferença aqui, no caso com campo de fundo para o caso sem campo de fundo, é a existência desse termo, que é uma constante. Esse termo, que é uma constante, a gente vai denotar por sigma barra, que é um funcional que depende de configurações do campo de fundo. Então, a um loop, o cálculo da ação efetiva ela é dada na presença do campo externo, a gente vai denotar como sigma barra, a ação efetiva calculada a um loop, e vai ser igual ao sigma, a ação efetiva calculada, que depende da soma da flutuação mais fundo, ou seja, é o campo total, e ainda com a contribuição desse termo constante sigma barra, desse funcional. E com isso a gente consegue ver de forma explícita que a ação efetiva
que depende do fundo, ela vai ser igual à ação efetiva independente do fundo, mais um termo constante que depende da configuração do campo de fundo. Essa é a quebra da invariância. Aqui a gente observa que há um loop, a ação efetiva, ela perde invariância por configurações do campo de fundo. Esse trabalho, ele teve incentivo financeiro CAPES da minha bolsa de pós-doutorado. Muito obrigado a todos.